Paz do Senhor Jesus, povo santo de Deus, eu venho aqui deixar uma palavra aqui para a sua vida, mas ao mesmo tempo deixar algumas palavras, né, apenas um começo do meu testemunho para que vocês venham entender melhor o meu propósito aqui na Terra. Eu não tinha descobrido isso, mas hoje eu descobri, eu entendi a minha missão aqui, né, na Terra aqui. E desde o eu novinha eu já tinha problema de bronquite. Ian, pega aquelas bombinhas, por favor. E eu só vivia uma semana em casa e outra no hospital. E era por volta, eu novinha assim, com acho que 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos. Então eu vim ser curada aqui no Rio, acho que eu já estava com uma faixa etária de 15 anos. Então eu tinha problema de bronquite, eu usava não bombinha, que nem vocês estão vendo hoje, mas aquele aparelho de nebulizador no hospital, porque eu não tinha condição de comprar, né, nenhum aparelho para mim poder usar. Minha mãe não tinha, meus pais eram uma família muito simples, né, e meu pai já chegou a dormir, mas a minha mãe, assim, quando começaram a namorar, debaixo de um pé de árvore. Depois foram morar dentro de uma casa de pau a pique, que vocês sabem o que eu acredito, que é uma casa que tem as paredes, né, de vara, né, mas elas têm colocado barro dentro. Depois foi melhorando a condição deles, e eles depois passaram para morar dentro de uma casa de adobe. Então, assim, essa foi a nossa vida. E meu pai era pequeno, micro, né, MEI, mas ele nunca se cadastrou, né, eu acredito que sim, negócio assim para pagar imposto, essas coisas não. Então ele tinha um pequeno sítiozinho depois já de uma boa idade, 50 anos, eu não lembro, né? Então assim, esse é o meu motivo por eu estar aqui trazendo essa palavra para a tua vida, esse testemunho, e para você ver como que Deus é lindo, maravilhoso, faz um milagre nas nossas vidas. E Jesus me curou aqui no Rio, né? Escute! E quando eu fui para a Universal, eu fui curada lá. Porque foi onde minha tia, minha irmã Francisca, minha tia Antônia, me ensinaram o caminho, né, da verdade. Né? E a Palavra de Deus foi o primeiro livro onde que Deus me presenteou, que foi minha tia que me deu de presente, minha tia Antônia. Então foi onde eu fui descobrindo a verdade, Deus abrindo a minha mente para me entender o mistério dele nas nossas vidas aqui na Terra. Então, meus amados irmãos, eu era muito doente, chegou um tempo lá no hospital, né, do município, da cidade de Croatá, que eu sou da Barra do Sotero, né, ali da cidade de Croatá, né, ali perto ali de Tabajota, né, Guaraciaba do Norte, né, Croatá da Serra. Então, meu pai, o nome dele era Francisco Alves da Silva, e minha mãe Terezinha, né. Todo mundo conhecia ele como Chico Neto e minha mãe como Tereza Damasio, por devido ao nome do meu pai, do meu avô, sobrenome dele, né, Damasio. Então, ali eu lembro daquele dia, daquela cena que os médicos começaram a trazer aquele balão de oxigênio para trazer a respiração para mim de volta. Só que não foi necessário porque minha mãe fez uma promessa para mim. Que se eu não morresse, eu poderia, eu ia lá no Canindé, né, que é um lugar que chama para poder ser colocado ali os milagres que Deus faz nas nossas vidas. E para você levar ali uma mortalha, o que aconteceu com você? Em braço, pernas, foi quebrado e Deus curou, Deus fez um milagre. E você tá ali como testemunho ali e dá para alguém, né? E assim eu levei aquela roupa, né, a mortalha, como se fosse, né, tipo assim, toda marrom e doei para uma pessoa, né, lá. Então assim, daquele dia em diante não precisei, tinha um mês que eu passei uma vez 30 dias tomando Bezetacil, mas Jesus me curou. Então eu vim aqui para o Rio com idade de 14 anos para poder começar a trabalhar, né, para poder conseguir minhas coisas, meus sonhos, realizar meus sonhos, meus planos, projetos, né. E aí eu vim para o Rio, comecei a ajudar minha irmã Maria, né, a cuidar das crianças dela. Nesse tempo ela era muito assim namoradeira também, né, tinha um namorado dela, então eu cuidava do meu sobrinho que tinha uma idade de 2 e um tinha uma idade de 1 aninho e pouco. E ali eu cuidava de noite, né. Então, o que acontece? Depois eu fui morar com minha outra irmã, né? Depois, por pouco tempo, eu casei com o pai dos meus filhos com 18 anos. Tinha acabado de fazer. Tinha 5 dias que eu tinha feito 18 anos. E aí, então, acredito que não era o propósito de Deus a gente estar juntos, né? Só foi apenas uma aliança que Deus permitiu a gente se unir para poder, porque tinha um propósito,
né, de salvação para mim, para a tua família, para a tua casa. E ali Deus uniu eu e ele através da minha irmã Francisca, porque começou a trabalhar junto com ele, ali na Casa de Retiro Padre Anchieta, né, ali em São Conrado. Hoje essa empresa eu acho que não existe mais, já existem outras pessoas, né? Então, assim, por isso que eu vim trazer essa palavra aqui para a sua vida, que Deus me escolheu para fazer desse ministério, exercer esse ministério aqui na terra, de ajudar o meu irmão, o meu próximo, né? E é total que eu fui curada, né, dessa doença, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Hoje eu pego resfriado e tudo, mas é muito difícil eu ficar que nem antes, né? Não fico mais. E é interessante que agora, depois das lutas que foi acontecendo, né, minha filha, ela teve esse problema de respiração, as cordas vocais, né, ficando fechadas. E aconteceu a primeira vez que eu levei ela no Miguel Couto, ela foi atendida quando estava com uma bactéria na garganta. E atenderam ela, passaram as medicações dela e tudo, né? Mas isso foi em março. Quando foi em abril, ela teve a mesma situação. Só que lá eles me prenderam, eles me barraram, eles não me atenderam. Eles falaram que só ia ser atendido em caso de morte, que foi no hospital novo que fizeram, né? Então, por isso que eu tô contando esse testemunho para você. Não é para denunciar ninguém, não é para causar, polêmica, nada disso. Isso é para a honra e a glória do Senhor Jesus, entendeu bem? E fui lá e voltei. Nesse dia que me barraram, né? Disseram que não podiam me atender só em caso mesmo de morte. Então eu voltei e fui na clínica da família. Lá também eles falaram que não ia me atender porque eu não estava com comprovante de residência. Foi quando meu esposo me expulsou de dentro de casa com os meus filhos. Eu não fiquei na rua porque ela me botou dentro de casa e ali a minha filha estava ali, né, enferma. E foi quando eu ouvi uma pregação do pastor, né, Tiago Brunet, e eu vi ali Deus usando ele para falar comigo, que eu estava ali paralisada sem saber o que fazer, esperando o pai vir para me ajudar a levar ela para o médico, e eu tinha que tomar uma atitude sozinha. E foi quando eu levei ela, né, nesse dia no Miguel Couto, que não fui atendida, depois eu levei ela na clínica da família, ali eles me barraram porque eu não estava com comprovante de residência. E ali eu falei, eu só vou sair daqui quando minha filha for atendida. E aí eles decidiram me atender. Aí eles me deram essa bombinha aqui, né? Para a honra e a glória do Senhor Jesus. Deus é fiel. Então é uma coisa que eu falo para você, deixa Jesus te usar, né? E ali eles me deram essa bombinha porque eu não estava com condição de comprar. E Deus é fiel. Essa daqui foi depois agora, né? Esse mês agora que o pai dela comprou. De tanto eu falar, de tanto eu mandar mensagem, de tanto eu ligar, de tanto eu reclamar, ele comprou. Então, ou seja, Deus ele faz o milagre na hora certa, porque hoje Deus está usando a inteligência, a tecnologia, a ciência para poder providenciar outras formas da gente sobreviver, da gente resolver o nosso problema na maior da dificuldade. Porque eu precisava de um nebulizador e Deus enviou a bombinha, né? Para a honra e a glória do Senhor Jesus. Isso aqui está custando em média R$25, né? Então Deus é fiel, não desampara a gente, nem deixa a gente mendigar o pão. Né? Então, Deus me trouxe para cá na cidade e quando foi em 2019, Ruth, deixa aqui. Quando foi em 2019, meus amados irmãos, Deus usou uma missionária, que ela é do Ministério de Madureira. Ruth, eu tô falando com você. Esse ministério, gente, me perdoem porque a minha filha tá em casa e eu também não posso deixar de não falar de Jesus por causa que ela tá em casa. Silêncio, Ruth, por favor. Quando foi em 2019, ela me entregou um ministério. Deus me entregou esse mistério e falou que Deus ia, né, falou a forma, qual roupa eu tinha que usar, né, ou aqui no braço, ou aqui, né, e falou pra mim e pros meus filhos, né, então, ou seja, eu tive que me esforçar, tô me esforçando a cada dia para obedecer, andar conforme Deus quer, Deus me ordena, né? E falou que Deus ia sim me ajudar, ia enviar condição, e ia usar o próprio pai dos meus filhos, meu próprio marido, que é ex, né, ao mesmo tempo, né, para me ajudar a construir, a levantar a minha loja. E eu achei que seria de uma forma ele me ajudando, cooperando, só que não. Só que foi agora que ele tirou, né? Deus tirou ele dos meus caminhos. Porque Deus usou vasos para falar para ele que se ele não quisesse fazer a obra de Deus junto comigo, Deus ia tirar. E Deus tirou. Doeu, porque foi um momento que eu quase entrei em depressão, né? Mas tudo tem um porquê, um pra quê. Né? E ali foi quando eu estava esperando o tempo de Deus acontecer na minha vida. Deus me levou para o meu lugar,
né? E ali ele iniciou a construir a minha casa, né? Que Deus falou que ia me dar minha casa lá, ia me dar uma aqui, mas no momento eu não estou com condição de comprar, Deus sabe de todas as coisas, e parei lá para vir para cá para poder resolver as coisas que tinha que resolver com o pai das crianças. Então Deus tinha até já me revelado tudo, a forma de como eu ia trabalhar no modo das sacolinhas, né? E porque desde de 2015 que eu trabalho com Demilos. Eu vim começar a trabalhar em 2019 e eu nem sabia o porquê, mas hoje Deus me explicou o porquê que eu trabalho com Eudoro e com Demilos e com as roupas evangélicas. Mas eu não tenho condição no momento de montar minha loja. É Deus que vai me dar condição, em nome do Senhor Jesus, para poder montar, para me ajudar e ajudar vocês e ajudar aqueles que Deus me permitir ajudar, né? As pessoas, as famílias, as crianças, os jovens, os adolescentes, né? Enfim, e aí Deus usou também, né, ali a missionária Nitesca. Eu estava em propósito com Deus, fazendo ali com Deus, para Ele me confirmar o nome, né? E Ele me confirmou ano passado. Essa pregação eu escrevi em um caderno, que eu mandei para o Ceará. E a data, eu lembro a data que foi no dia 12, né, de agosto, que eu vim ver a pregação. E Deus usou ela ali purinho para falar que Deus ia me dar uma loja e que eu ia ter vários nomes, várias sacolinhas com nome, né, dentro. E aqui está, que é a Demilos, né? Então, assim, porque eu faço o pedido, o cliente faz o pedido, eu anoto o nome com o endereço e vou entregar, né? E faço a entrega de acordo com o cliente. E a Eudora, né, também, foi também Deus que me presenteou. Porque Deus ele expande o perfume dele na nossa vida, para que nós venhamos ter esse bálsamo, assim como Maria colocou ali o melhor perfume dela, né, ali nos pés de Jesus, molhou Jesus ali com o melhor perfume dela, e ali sempre tinha Judas ali reclamando por que ela fazia o melhor para Jesus. E ali ele falou para ela, ele ia partir e eles iam ficar. Então, se ela não tivesse aproveitado aquela oportunidade ali, ela ia perder. E ela deu o melhor para ele. E assim é o que Deus quer para nós, que nós façamos o melhor para ele, para a honra e a glória dele. Né? Então, Deus cumpriu, porque Deus teve que tirar ele do meu caminho para poder a palavra dele se cumprir na minha vida, para que o meu ministério viesse se levantar. E por isso que Deus me permitiu hoje estar trazendo essa palavra aqui para a sua vida, porque a gente às vezes é muito humilhado dentro de um ministério, as pessoas humilham muita gente, e por isso que Deus está me trazendo para trazer essa passagem para vocês, esse testemunho, para que a gente, seres humanos, nós cristãos, nós venhamos entender que as almas é de Jesus Cristo. Nós somos dele, foi ele que criou nós, e quando ele cria, é ele que manda, é ele que desmanda, e uma hora ele vai tirar nós daqui dessa terra, ele vai nos recolher, né, para uma vida melhor do que aqui. Mas que enquanto nós estamos aqui, nós não podemos brigar por alma. E eu já fui muito humilhada dentro do ministério por causa de microfone, né, por causa de título, né? E Deus usou aquela missionária ali, a irmã Cristina ali lá do Ministério de Madureira, que ia me dar um ministério para mim cuidar, né? Então, assim, Deus está cumprindo na minha vida isso, né? Só que não é da noite pro dia. E por isso que eu falo de Jesus aqui nas redes sociais, porque Deus falou, você um dia foi humilhada muito lá dentro, então eu uso do jeito que eu quero, eu uso agora fora. Porque lá dentro você teve a oportunidade e muitos não abraçaram. Então agora eu uso você do jeito que quero, né? Então assim, nós cristãos temos que entender uma coisa, que nós somos de Jesus, ninguém é de ninguém, mas que Deus une a igreja dele para estar unida em uma só fé e um só propósito, né? E quantas vezes alguém já me criticou, às vezes até mesmo eu mesmo também, antes quando não entendi o ministério de Deus na minha vida, eu olhava assim, não entendia muito, não era muito de julgar, mas eu olhava assim e dizia, eu não vou vestir esse saião. Mas hoje Deus me fez vestir, porque eu gosto, eu me sinto bem, a forma de como eu me sinto bem vestida. E antes o meu maior sonho era me vestir de uma forma comportada. Eu tinha esse desejo no meu coração, mas como eu não estava na presença de Deus, eu não tinha força para resistir o desejo da carne e para comprar uma roupa comportada. E no ministério que eu estava, né, Jesus é o Rei da Glória, aqui do Rio das Pedras, teve uma missionária lá que ela veio assim, irmã, deixa eu vir te falar um negócio com você. E ela me chamou assim no cantinho e falou, Deus manda te dizer que você vai andar toda ataviada. Deus me mostra você de uma forma toda ataviada. E eu falei assim para mim, Senhor, como que ela sabe do meu desejo do meu coração? Porque eu não entendia os mistérios de Deus, as coisas espirituais ainda. E aí eu falei, nossa, interessante, porque tipo, eu amo andar bem vestida, né?
Então, assim, essas coisas vão acontecendo aos pouquinhos nas nossas vidas. Então, ou seja, Deus vai nos libertando de dentro para fora e a palavra dele vai se cumprindo, né? Então, meus amados irmãos, a gente não podemos duvidar do caráter, da honestidade de ninguém, nem julgar, nem apontar, nem criticar. Que é o que Deus tem palestrado comigo, né? É uma lapidação que Deus vem fazendo dia após dia. Mas o que Deus quer para mim e para você é a união, é o amor, é a concordância, é a cumplicidade, é a verdade. E por que eu estou falando isso aqui para vocês? Porque Deus, ele tem palestrado isso comigo. Eu falo para Deus, Senhor, se um dia tu me desse condição, eu fazeria uma igreja só aqui, digamos assim, para não ter esse negócio de título, para não ter CNPJ separado, mas ter um CNPJ só que é a salvação. Porque não adianta você ter CNPJ aqui na terra e você perder a sua salvação. Não adianta você ter CNPJ para tentar ter título e dizer eu ganhei alma para Deus, eu ganhei alma, que as almas tudo é Jesus que vai salvar, não é nós que salvamos ninguém. Mas Deus quer que nós sejamos salvos aqui, ajudar um ao outro a levar a sua cruz com amor, com alegria, com sabedoria, né? Então assim, nós temos que entender isso. Então eu falo para Deus, se um dia Deus me desse condição, eu montaria um ministério só. Porque esse ministério vai ter o título, vai ter o CNPJ, que significa o dom do amor. Porque você ser o dono do amor, você não vai herdar a terra prometida, né? Não adianta a gente marchar, rodopiar, pregar, louvar e não ter o dono do amor, nada disso adiantaria. Porque eu penso dessa forma, porque você tem um ministério assim, aí é onde você vai ver que realmente quem quer fazer a obra ou quem quer só estar de picuinha, né? Porque hoje a gente fala, é como a palavra de Deus fala, a seara é grande, né? Mas os ceifeiros são poucos, né? E é o que a gente vê hoje. E eu não estou aqui atrás